Bom dia, comunidade DCM. Sejam bem-vindos a mais um Café da Manhã do DCM. Eu sou a Sara Góes, essa aqui é a Pané. E eu quero dar as boas-vindas a vocês que ficaram aqui esperando. Já vi pessoal comentando que fica esperando desde as 8 da manhã que a gente dá o nosso bom dia e começar. De cara, quero que você me diga de onde é que vem seu superchat, ó. Não, aqui. Coloquei até essa arte aqui. O que é que vocês acham desse golpe, hein? Muito bom, né? Você que está no Facebook e no Periscope, eu vou pedir que você migre aqui para o YouTube, porque aqui tem muito mais possibilidade de integração, aqui tem esse chat massa. Eu tenho acompanhado bastante os diálogos durante a CPI e, gente, tem tretas maravilhosas, assim, pessoas dentro do mesmo campo progressista, às vezes até dentro do mesmo partido, tretando lindamente aqui no nosso chat. Mas está divertido porque, no final das contas, o pessoal faz as pazes e acaba voltando o ódio a quem merece, né, Bolsonaro? Você que está aqui no YouTube, eu vou pedir aquelas coisas de sempre. Eu vou concentrar o pedido do dinheiro para o Leandro Esperança, mas logo de cara, eu quero que vocês nos ajudem de forma braçal a combater esse boicote bizarro que a gente está sofrendo do YouTube. Vocês já devem estar sabendo, né? O YouTube, ele tem esse hábito horrível de não entregar as nossas lives, de não fazer a distribuição dos vídeos. Como vocês sabem, existe uma resistência para a inteligência artificial do YouTube funcionar quando o assunto é falar mal do Bolsonaro, é ser crítico à CPI, etc. Então, eu peço a ajuda de vocês para fazer a distribuição desse vídeo de forma braçal mesmo. Então, pega o link dessa live e joga nas redes sociais de vocês, Facebook, WhatsApp, Twitter. Twitter tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. Instagram, enfim, todas as redes sociais possíveis e imaginárias que vocês tiverem, eu peço que vocês utilizem para falar que a nossa live começou. A gente tem, né, como eu vou até ser um pouco repetitiva, a gente tem trabalhado contra a máquina do YouTube e tá difícil, não vou mentir para vocês, não. Outra coisa que eu queria que vocês deixassem o like de vocês, esse joinha que vocês dão é fundamental para a gente, não gasta nem seu dedo, mas para a gente é fundamental porque ele também faz o vídeo ser entregue a outras pessoas. Então, basicamente, você deixa seu like, você faz com que esse vídeo seja relevante dentro da plataforma do YouTube. Então, uma pessoa que está acessando youtube.com não sabe ainda o que quer assistir, mas tem qualquer interesse em política, ela vai receber a notificação de que tem uma live massa começando agora porque você deixou seu like. A terceira coisa, que também não custa nada, olha aí, não custa absolutamente nada, é que você verifique se você é inscrito. A inscrição, ela tem um poder semelhante ao like, né, ao joinha que vocês dão. Só que ela beneficia o canal de modo geral, e não somente essa live. Então, verifique se você é inscrito. E aí tem um bug da plataforma que não tem nada a ver com conteúdo político, acredito eu, que o YouTube faz o seguinte, eles inscrevem pessoas de canais. Então, tem gente que todo dia de manhã verifica se está inscrito, todo dia de manhã está desinscrito. Verifica à noite, está inscrito, de manhã está desinscrito. Então, isso acontece, eu peço que você faça essa verificação rapidinho, tem lá inscrever-se. Não é a mesma coisa que ser membro, tá? Verifica rapidinho aí, porque para a gente faz toda a diferença. Bom, agora que eu já pedi essas coisas gratuitas, agora eu vou efetivamente pedir que você tire o escorpião do bolso e pense na possibilidade de contribuir com o DCM durante essa live. As pessoas têm comentado muito, eu até repassei isso para a Marília ontem, o pessoal tem contribuído muito pelo Pix, que aparentemente é mais fácil, né? Principalmente para quem não tem cartão de crédito, é maravilhoso. E o pessoal bota no chat, assim, eu acabei de passar tanto no Pix, ou então só pinguei no Pix, etc. A gente gosta muito de receber esse feedback de vocês. Enquanto a gente estiver dependendo da máquina do YouTube, a prioridade é Superchat e assinatura de membro, mas a gente fica super feliz quando vocês fazem esse retorno aqui pra gente. Então, eu vou pedir, novamente, que durante essa live, você tire o escorpião do bolso, você que tem condições, obviamente, eu peço que você pense com muito carinho na possibilidade de se tornar membro aqui do DCM. Depois o Leandro vai falar um pouco melhor sobre isso, mas são 5 categorias de assinatura, começando por R$ 2,99, que eu vou eternamente repetir que isso aí é metade de uma tapioca recheada em Fortaleza, por mês. Esse valor é mensal, tá?
até a categoria membro diamante, que eu acho que é uma categoria super interessante para quem manda superchat todo dia, para quem está em todas as lives, todos os horários, aquelas pessoas, tipo nosso amigo aqui, Leandro Mariano, que está sempre em todas. É uma categoria interessante porque coloca vocês em contato direto com a equipe do DCM e com alguns colaboradores fixos e recorrentes, como André Constantini, essa perinha mais linda do mundo aqui, ó, bem-vindo Siqueira, professor Pedro Serrano, Cacá de Açúcar, que vai estar no DCM ao meio-dia, Fernando Ideu Lacerda, que teve ontem no Essencial, Marco Aurélio de Carvalho, enfim, gente, uma galera muito massa. Se você tiver condições, se você puder, obviamente, esse recado é para você. Priorize a assinatura de membros e tente se tornar membro do canal durante essa live, que também é uma forma de medir o engajamento de vocês. Eu também queria aproveitar aqui e dar um recadinho de um webinário muito massa que vai começar, ou como diria Rui Costa Pimenta, webinar. Vou até colocar o Leandro aqui para eu não correr o risco de falar besteira. Bom dia, Leandro. Bom dia, Sara Góes. Bom dia a todo mundo que está chegando e dizendo da onde está chegando. Bom demais, hein? Eu vi que tem gente de Salvador. Muito obrigado aos conterrâneos de Salvador. Curitiba presente. Já gente perguntando pelo Rui Costa Pimenta. Ele vai chegar daqui a pouco, né? Calma, calma, calma. Hoje é dia de Rui Costa Pimenta, tem muita coisa para a gente conversar com o Rui. Mas deixa eu falar do webinário antes com vocês, porque é o seguinte, já estamos com uma quantidade muito grande de gente se inscrevendo e as inscrições acabam na sexta-feira às 23 horas e 59 minutos. Quando virar de sexta para sábado, as inscrições são paradas, porque a gente tem que processar os inscritos, né? Não processar judicialmente, tem que processar as inscrições e se preparar, porque é sábado, às 15 horas, sábado agora, dia 22, às 15 horas, começa o nosso segundo webinário DCM Cobra Criada, que é Lava Jato versus Estado de Direito. Lembrando a vocês que essa é a primeira movimentação dentro da mídia, não só da mídia independente, dentro da mídia brasileira, para se reescrever essa história da Lava Jato no Brasil. Vão ser 4 palestras, né, de advogados e juristas, que conhecem profundamente o tema. Cada palestra é um tema específico dentro do tema geral, que é Lava Jato e Estado de Direito, e assim, é interessante porque assim, as pessoas podem fazer perguntas, né, que serão entregues, serão organizadas em temas e entregues ao vivo lá para os palestrantes. E os palestrantes vão responder sobre essas perguntas também. Mas o mais importante mesmo é que a gente está lançando a pedra fundamental do resgate histórico do que foi de fato a Lava Jato do Brasil, que não foi uma operação de combate à corrupção, pelo contrário, foi uma operação para proteger corruptos específicos e prender lideranças de esquerdas, destruir a economia do Brasil e colocar o ex-presidente Lula na cadeia para que ele não pudesse se candidatar em 2018, que de fato ocorreu. E o resultado, a gente está vendo, é esse demente, esse débil mental, esse psicopata na presidência da República, destruindo a nação brasileira, desmontando o Estado brasileiro e matando quase 500 mil brasileiros por omissões e ações desastrosas no Ministério da Saúde em relação à pandemia. Então é muito importante a participação de todos. Vamos, né, mesmo que você não esteja querendo se inscrever, dá uma olhadinha no site. O site é super legal, o site tem todas as informações. É esse endereço que a Sara Góes, inclusive, deve estar colocando aqui em tela agora, né, Sara? Esse endereço que a Sara vai colocar em tela, esse é o link para o nosso site do webinário. Então, entrem lá, www.dcmcobra.com.br/webinário /lava-jato. Entre aí nesse link, lá tem todas as informações e você vai, clica, quer se inscrever, você vai pagar R$ 79,90, que você pode dividir em 12 vezes. Então, sai bem baratinho por mês para você participar de uma coisa sensacional, que é esse webinário Lava Jato versus Estado de Direito. Tá bom? Os palestrantes são Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacá, o maior criminalista do Brasil, Sara Vivacqua, né, advogada do Reino Unido, que também é apresentadora aqui do DCM, e os juristas Pedro Serrano e Lênin Streck, que
também participam bastante aqui das discussões sobre operações de direito aqui no Diário do Centro do Mundo. Então, estão todos convidadíssimos, né? Não deixem de dar pelo menos uma passada lá para ver como é que é, né? Se você entrar no site, você não está inscrito, não. Você pode entrar no site para visitar, para conhecer, né? Um site produzido aqui pela Cobra Criada, que é a minha agência de marketing digital que eu tenho aqui em Brasília, e que cuida da operação desse webinário, junto com o Diário do Centro do Mundo. Então, por favor, entre lá, estão todos convidados e lembrem-se que só até sexta-feira já tem muita gente inscrita, a gente não pode deixar muitas inscrições, elas têm que ter um limite, porque senão a plataforma não aguenta. Então, corram lá, deem uma olhada e, claro, se inscrevam, porque vai ser uma oportunidade única de participar de uma coisa sensacional que vocês vão lembrar. Vai ser o nosso Rock in Rio da Lava Jato. Quem participou vai ficar lembrando o resto da vida. Pô, eu estava lá, eu fui ao webinário da Lava Jato. As pessoas vão lembrar que foi o marco inicial dessa discussão no Brasil e você estava lá. Então, não deixe de comparecer. Eu falo mais sobre isso no final do programa, porque agora a gente está com 596 pessoas que chegaram cedinho para entrar aqui para conversar conosco, mas mais para frente eu falo mais, porque é importante todo mundo saber da história desse webinário. Não é não, Sara Góes? É isso aí, depois a gente coloca o vídeo, porque eu adoro os vídeos que a Cobra Criada faz, é muito massa, sempre tem uma música bacana, assim, é sensacional. Deixa eu só responder uma coisa aqui que o Jurandir Júnior perguntou, e sobre a edição do primeiro webinário. Essa edição já foi feita, já foi aberto o carrinho, como se fala, na página, na revoluçãobrasileira.com.br, a revoluçãobrasileira.com.br, você pode entrar lá, mas só que o carrinho foi fechado, né, porque já teve um volume de compras, a gente fecha o carrinho, e aí, né, faz a contabilidade e aí vai abrir de novo. Não se preocupe, vai estar sempre aberto para quem quiser depois comprar o primeiro webinário. Porque a nossa preocupação agora, nosso foco é a realização do segundo webinário, esse da Lava Jato, que também mais tarde a gente pode ver se abre o acesso, mas o importante agora é participação ao vivo das pessoas nesse webinário, porque vai ser um webinário histórico. Então vamos lá, Sara Góes. Presta atenção. Agora a gente vai ter o segundo ato dessa ópera bufa, que foi ontem o depoimento do general Eduardo Pazuello na CPI da pandemia. Olha só, o general Pazuello é um vexame, é uma vergonha. Eu falei ontem, meio brincando aqui nos Diabos Velhos com o Kiko Nogueira, que eu sempre tenho a expressão de que ele vai ter um problema de asfixia, porque ele usa as roupas 2 números abaixo do número que ele tem que usar. Né? Ele deve ter engordado e não se conforma com o fato de ter engordado, e aí não comprou roupas novas. Então, ontem, né, a minha profecia se cumpriu. Ele, depois de 6 horas de depoimento, ele se auto-asfixiou naquelas roupas apertadas e quase morreu lá, teve um desmaio, né? Se é que não sujou as calças, que nem fez o Flávio Bolsonaro na campanha para prefeito do Rio de Janeiro, e passou mal. Quer dizer, o cara não aguentou 6 horas de depoimento no Senado, com água, café, ar-condicionado, com puxa-sacos do governo colocados estrategicamente dentro da CPI para ficar incensando ele. Mentiu descaradamente. Rapaz, os militares brasileiros têm uma coisa impressionante com a mentira, é uma doença. Está no DNA. Como eles foram formados dentro da mentira, eles foram sendo obrigados a aprender a mentir desde o primeiro momento, quando entram nas escolas militares, nas escolas de formação, porque eles têm que aprender lá que não houve golpe em 64, que não houve tortura em 64, que o Brasil ia virar um país comunista em 64. Em 64, gente, isso faz 57 anos. E esses caras ainda são mentirosos, do jeitinho que aprenderam logo depois daquilo. Então eles aprendem a mentir, participam das piores barbaridades e aprendem a mentir. Então o general vai lá e mente para o país, um general de divisão, um general de 3 estrelas. O sujeito foi lá e mentiu descaradamente sobre a crise em Manaus, ele mentiu as datas, mentiu os fatos, se omitiu,
Sabe, assim, o cara não tem vergonha de mentir para o país inteiro, sabendo que está sendo desmentido nas redes sociais, online, em tempo real. Tinha que ter sido preso. O mito de que... Alguém me escreveu ontem uma coisa, acho que foi o Coronel Siqueira, né? Que tem aquele perfil engraçado no Twitter, que vem aqui de vez em quando. Ele diz o seguinte, assim, com que idade vocês descobriram que prisão na CPI é um mito? Pois é, isso é um mito. Porque, assim, se o sujeito mente e a mentira dele é descoberta em tempo real durante a CPI, ele pode ser preso, não deve ser preso em flagrante. E ontem esse cara mentiu de uma forma absolutamente enlouquecida, como se ele não tivesse sendo filmado, como se não tivesse testemunhas, para proteger o Bolsonaro, para proteger os milicianos, um general da ativa de 3 estrelas, um general de divisão do Exército Brasileiro, com aquele comportamento infantiloide. Ainda passou mal, o cara não aguenta 6 horas de depoimento, a presidenta Dilma ficou 13 horas depondo naquele processo fraudulento, criminoso de impeachment, numa audiência misógina, preconceituosa, cruel, bandida, no Senado Federal. 13 horas de cabeça erguida, respondeu às perguntas de 48 senadores, sem piscar. Coronel Siqueira. Coronel Siqueira, por favor, entre em contato, precisamos muito entrevistá-lo, viu? Não finja que não está me ouvindo, não. Eu sei que você está me ouvindo. A gente quer muito entrevistar você, mesmo que você apareça, sei lá, com uma máscara, ou não apareça a sua imagem, a gente queria muito bater um papo contigo. Então, voltando aqui a 67 anos. Não, 67 anos, Sara. 57 anos. Eu tenho 55, nasci em 66. Então, é 57 anos, gente do céu. O povo de humanas fazendo conta é muito degradante, né? É muito degradante. Eu sei que eu sou jornalista, né? E às vezes a gente está numa mesa de bar, 4 jornalistas, vem a conta de R$100 e fica um olhando para a cara do outro para saber quem é que faz a conta para dividir, para saber quanto vai dar para cada um. Mas, assim, voltando à questão da CPI, então, assim, a Dilma aguentou depor, a Dilma aguentou depor pendurada no pau de arara, sem entregar ninguém, por esses canalhas do Exército Brasileiro. E esse frouxo, estourado, pipocado, né, pocado dentro da roupa, né, teve falta de ar e passou mal, desmaiou, se borrou todo. Quando viu que estava sendo pego nas mentiras, estava sendo humilhado em rede nacional, humilhado na internet, o mundo inteiro presenciando aquele vexame absurdo, aquela ópera bufa. Enquanto essa ópera bufa da CPI se desenrolava, aliás, o Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, fez um artigo propondo delação premiada, artigo na Folha de São Paulo, propondo delação premiada na CPI. Quer dizer, os caras querem levar os métodos da Lava Jato agora para dentro da CPI. Já não basta o tamanho da merda que a gente está metido. O cara vai fazer delação premiada na CPI como? E aí vai usar as delações premiadas de que maneira? Da mesma maneira que a Lava Jato, em vez de focar no que é importante, que é o trabalho da CPI, o levantamento de dados, e prender quem mente em flagrante lá para dar o exemplo, não, joga mais essa espuma, já está uma coisa confusa. O despreparo dos senadores da oposição para fazer perguntas é uma coisa constrangedora. Deixam passar as coisas mais importantes, porque ficam aprisionados na própria vaidade, fazem longas e absurdas digressões, tentando às vezes ser engraçados. Olha, gente, tem uma coisa que é uma regra fundamental da vida. Se você não é engraçado, não tente ser engraçado. Não tem coisa mais deprimente do que um sujeito que não é engraçado querendo ser engraçado. E o lugar da CPI não é um lugar para ser engraçado. É um lugar para ser sério, formal,
fazer perguntas realmente objetivas. Aí os caras fazem longas digressões, falam absurdos, viram memes. Você não viu o Humberto Costa, o senador Humberto Costa, virou um meme da direita, está circulando, ele falando que o Trump queria construir um muro entre o Brasil e o México. Sabe por quê? Porque ficam fazendo longas digressões, não se preparam, não estudam, não têm assessoria. Aí faz aquelas perguntas longas, absurdas e tal. Aí no final sai uma pergunta conceitual que abre um leque enorme para o cara responder o que quiser. Está faltando um Glauber Braga, já disse lá no Senado, fala assim: olha, você é um ladrão, você é um vagabundo, não minta para gente. No dia tal, você recebeu a carta da Pfizer? Se recebeu ou não recebeu? E mandou para quem? Quem é o nome? Qual o nome? Aí o cara fala assim: eu mandei para. Eu tive aqui as assessoras Simone, Carlinho, Marquinho, Paulinho, e ninguém fala assim: quem é Marquinho e Paulinho, porra? Quem é Simone? Dá o nome dessas pessoas, vamos convocá-las aqui para a CPI. O cara se sente à vontade para mentir pelo despreparo total dos senadores que tinham que se sentar, tinham que estudar a noite toda antes de ir de manhã para a CPI, para fazer perguntas específicas, fazer de uma forma unificada entre os senadores de esquerda, uma coisa estudada, com assessoria jurídica. Aí fica aquela coisa assim, sabe? O Randolph, o profeta do caos, né? Do apocalipse, qualquer coisa para ele é uma informação sensacional. Então quer dizer que o senhor acordou hoje? Quer dizer então que o senhor tomou café da manhã? O senhor tomou café da manhã? Ó, que bobagem! Ficam vendo filme de sessão da tarde e repetindo essas atitudes infantiloides, né, de filme B de tribunal americano. Assim, não é possível. Se a CPI, eu acho, a meu ver, vai para um mau caminho por causa disso, tá? Se não tem coragem de prender quem mente, as perguntas são muito mal feitas, as repercussões. Você vê, o UOL hoje, sei lá, estava dizendo assim: Pazuello volta a depor depois de um dia de contradições. Que contradição, gente? Esses caras não sabem nem o que significam as palavras. Que contradição! O cara mentiu descaradamente sobre a crise de Manaus, disse que nunca, o sujeito fala que nunca prescreveu cloroquina, nem ele nem o Bolsonaro. Tem que ser muito cara de pau, tem que acreditar muito na ignorância, na incompetência da oposição para falar uma coisa dessa e não sair preso de uma CPI. Tem trocentos vídeos desse cara propondo, o Bolsonaro e ele propondo cloroquina. O Ministério da Saúde agiu de forma criminosa, é o principal responsável por esse genocídio de quase 500 mil brasileiros. E foram incapazes de enquadrar esse sujeito pelo rato que ele é. A falta que você vê, o grande momento dessa CPI até agora, que foi uma mulher, a senadora Cátia Abreu, que nem de longe, né, uma liderança popular, uma liderança do agronegócio, com um passado macabro de perseguição a movimentos populares e perseguição a trabalhadores rurais no Tocantins. Mas foi a única que, no depoimento do Ernesto Araújo, enquadrou aquele canalha. E aquele enquadramento dela não serviu para nada em seguinte, porque não fizeram as perguntas em cima daquele enquadramento. Ninguém perguntou para ele se ele acreditava, por que ele acreditava em terra plana, que era uma forma de ridicularizá-lo, de mostrar a qualidade da personagem. Nem isso perguntaram. Quer dizer, então, hoje vai voltar o Pazuello. Eu espero que essa discussão sobre delação premiada, que é absurda e que é ridícula, não tome o tempo da CPI. Tem que se fazer as perguntas, agora tem que ter assessoria. Esses caras nem assessoria têm para fazer as perguntas corretas. O cara não tem WhatsApp para receber do assessor dizendo que ele está falando bobagem. Então eu espero que as coisas melhorem hoje, hein? Embora eu não tenha muito mais fé, confesso para vocês, nessa CPI. Enquanto a ópera bufa da CPI se desenrolava, a Câmara dos Deputados aprovou
privatização da Eletrobras. Vocês entendem o que significa isso? Esse é o desmonte do Estado no seu sentido mais profano. O setor de energia elétrica, que é um monopólio natural do Estado, dada a importância, a relevância desse setor para o desenvolvimento econômico e social do país, da nação, foi privatizado. Se for aprovada a medida provisória na Câmara, ela vai para o Senado. Se ela for aprovada no Senado, ela vai para a sanção desse psicopata do Jair Bolsonaro. Os caras vão entregar o nosso sistema energético para interesses estrangeiros. Isso vai triplicar ou quadriplicar a conta de luz dos brasileiros. Que interesse pode ter isso? Né? Da onde esses caras tiraram isso? Eles estão vendendo o país na Bacia das Almas, enquanto a ópera bufa da CPI se desenrola e o Ciro Gomes está discutindo com o Lula quem é amigo de quem. É por isso que eu estou dizendo, o tempo da conciliação acabou, o tempo da delicadeza acabou. Eu estou ouvindo essa história que, Lula, eu conversei com 60 políticos, vou voltar para Brasília conversar com mais 150, porque política é o diálogo. Olha, eu vou chamar o Rui Costa Pimenta para conversar comigo agora, porque senão eu vou ficar igual o general Pazuello aqui, vou ter uma crise, não é? Vaso cagal, né? O que ele teve lá? Vaso cagal? Né? E vou perder o ar e as esperanças. Por favor, Rui Costa Pimenta. Rui Costa Pimenta, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Rui, eu estou muito puto hoje, viu? Assim, olha, os caras aprovaram a privatização da Eletrobras ontem. Essa CPI está virando um circo absurdo, um teatro do absurdo. Eu queria muito que você já começasse o dia explicando para a gente o que é isso, o que está acontecendo e como é que a gente faz para reverter essa merda toda. Bom dia a todos. Eu acho que uma coisa são as ilusões, outra coisa são os fatos, né? A CPI, ela é um fiasco mesmo. Depois de uma série de depoimentos aí, onde o pessoal fala qualquer coisa, né? Você explicou bem, não vou nem repetir, mentiras e tudo mais, e o pessoal não tem bala na agulha para nem transformar isso daí numa campanha política, né? Numa campanha de publicidade contra o bolsonarismo e tudo mais. O Bolsonaro vai... Todo mundo fala que o Bolsonaro está liquidado e tal, mas ele vai se saindo bem, está festejando a CPI, né? O desempenho do pessoal na CPI. Sim. E do outro lado, a gente vê que o pessoal avança na política de privatizações, né? É gravíssimo isso daí. O Estado detém 1/3 de todo o sistema elétrico, vai entregar o que sobrou, né? Porque uma parte grande já foi entregue. É mais um desastre, né? E não há contestação, não há uma mobilização contra, né? Nós temos também a perspectiva da privatização do Correio e tudo mais. A coisa está feia. Eu acho que a única notícia positiva no quadro político geral é que depois de toda aquela polêmica sobre a necessidade de sair às ruas e tudo mais, a esquerda, mais timidamente, as centrais sindicais, decidiram sair às ruas. Tem um ato público marcado pela CUT e outras ditas centrais sindicais para o dia 26 em Brasília e atos nacionais para o dia 29, né? Eu acho que essa é uma boa notícia porque rompe aquele esquema do pessoal ficar em casa enquanto o mundo está acabando, né? Eu acho isso daí, achei que é a grande evolução. Houve uma plenária de todas essas frentes e organizações e tudo mais da esquerda que discutiu que é preciso sair à rua, que não dá mais para ficar trancado em casa enquanto a situação evolui da maneira que evolui, né? Até porque eu acho que uma coisa que preocupa bastante, o que preocupou o pessoal foi o fato de que a direita saiu à rua no 1º de maio, tomou conta, né? Não fosse o ato que nós fizemos aí, a direita teria tomado integralmente conta do panorama no 1º de maio. Acho que há uma reversão
da opinião pública dentro dessas organizações, da opinião da militância, do ativismo, que está exigindo que o pessoal saia à rua, né? Vamos ver, eu acho que vai ser um primeiro ensaio, esse daí do dia 26 e do dia 29, mas eu acho que esse é o único caminho, né? Se a gente ficar esperando ação parlamentar, judicial, e você falou muito bem aí, esse negócio de ficar conversando com os políticos, articulação com políticos de direita, os safados aí, isso daí não vai para lugar nenhum. Ô, Rui, essa coisa da articulação com a política, assim, isso é um discurso cada vez mais, para mim, uma coisa cada vez mais inútil. Porque, olha só, são esses políticos que estão entregando a Eletrobras. São esses políticos que dão sustentação ao fascismo brasileiro. São esses caras que estão desmontando o Estado. Aí você vai conversar com eles o quê? Para eles apoiarem você na eleição de 2022? E aí, se eles te apoiarem, o que você vai fazer com isso? A única coisa correta a fazer com isso é pegar o apoio deles como um processo tático e traí-los no dia seguinte. Porque se você não traí-los no dia seguinte, você está sendo conivente com eles. É a mesma coisa, Rui, dessa adoração em relação a Renan Calheiros. Isso é uma coisa absurda. O Renan Calheiros é um desses canalhas que votaram pelo golpe contra a Dilma. Aí tem assim, é engraçado, vai Renan, tem capricha Renan vai para... O Renan, assim, em algum momento, ele pode simplesmente mudar de lado, porque essa é a história da vida dele. Assim, os bolsonaristas não estão contra a presença do Renan, porque o Renan é um cara legal, é um cara de esquerda, é um cara correto, e eles temem gente assim. Eles estão contra o Renan porque eles temem justamente que o Renan faça dessa CPI um balcão de negócios para ele, para o filho dele em Alagoas, para o grupo político dele, utilize a CPI, né, para achacá-los. O que é bem provável, aliás. E o Renan, como presidente da CPI, está caminhando para o desastre, aquela maneira de inquirir. O sujeito responde uma coisa, e como ele tem um questionário pronto, Rui, ele continua fazendo as perguntas como se o cara não tivesse respondido, como se fosse um teatro do absurdo, né? Uma palestra de surdos. O senhor comprou vacina, o senhor ignorou a carta da Pfizer? Não ignorei, eu mandei a carta. Aí ele faz a segunda pergunta: depois que o senhor ignorou a carta da Pfizer, o senhor avisou o presidente? Mas eu acabei de falar que eu não ignorei a carta. O presidente, quando soube mais tarde que o senhor tinha ignorado a carta, mas eu já disse que... Então, assim, aquilo não vai a lugar nenhum. Aquilo está virando uma ópera bufa, uma coisa sem sentido. E assim, me incomoda. Você sabe que eu gosto muito, você também gosta muito do presidente Lula. Eu acho que ele vai ser o candidato à esquerda, espero que ele ganhe no primeiro turno. Mas essa conversa mole de que está indo a Brasília, conversei com você, que política é diálogo, tem que conversar com... Rapaz, a gente está no meio de uma guerra desgraçada. Essas pessoas com as quais ele está conversando são essas que votaram pela privatização da Eletrobras ontem. E aí? A gente vai de novo fazer um processo de conciliação com a burguesia nacional, com a escória da política brasileira, para voltar ao poder e fazer o quê? Botar o PP da Petrobras de novo? O DEM no que sobrar de estatal? Vai fazer o quê? Entregar o Ministério da Agricultura para o agro? Eu não consigo entender essa lógica, sobrando para mim, que já tem mais de 30 anos de cobertura política aqui em Brasília. A repetição dessa novela, ela para mim chega a ser enjoativa. E as pessoas estão se apegando nisso como uma boia de salvação, quando, na verdade, a gente tinha que ter uma outra postura sobre isso. E aí, Rui, eu queria muito ouvir de você o seguinte: você acha possível que essa política de conciliação que o Lula está preconizando, que o PT está preconizando, essa coisa de abraçar todo mundo e levar, né, e política é conversa, política é saliva, política é diálogo, isso vai nos levar a algum lugar? Ou a gente tinha que já ter uma outra estratégia para as eleições de 2022 em relação à esquerda? Antes de responder essa pergunta aí, um comentário que eu acho que
interessante sobre essa questão do Renan Calheiros. A imprensa toda e você mesmo está confirmando isso, dá conta de que o desempenho do Renan Calheiros ele caiu do começo da CPI para cá, né? Agora, o Renan Calheiros não é nenhuma criança, é um político, é uma raposa política aí da direita, né? Um político cheio de artimanhas e, como você falou, né? É um homem do balcão de negócios também. Então fica aqui a dúvida de se já não foi feito um acordo aí, ou foi feita uma troca de ameaças ou chantagem para o Renan Calheiros se apagar na CPI, né? Porque ele era o homem que foi escolhido para atacar o Bolsonaro, e ele não está fazendo isso daí, né? Cabe a gente levantar a lebre se já não tem um acordo de bastidores aí para... Ou um acordo, ou os militares entraram e falaram, olha, baixa a bola aí, senão o negócio vai ferver e tal. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria analisar, porque a fragilidade da CPI é óbvia, né? A burguesia está dividida em relação ao Bolsonaro, estão buscando um candidato alternativo, mas uma parte que já está com o Bolsonaro muito claramente. Essa questão do Lula, eu olho assim, do ponto de vista da política que eu sempre preconizei, o caminho nunca foi a discussão com esse pessoal, tá? Mas eu não vou, acho que o importante não é colocar nesse momento a coisa desse ponto de vista mais geral. A gente tem que colocar a coisa do ponto de vista mais imediato, que é o seguinte. Vamos supor que isso daí, em geral, dê um resultado. Daria resultado hoje, né, essa política de conciliação? Eu acho que absolutamente não. Esse pessoal todo está contra a volta da esquerda ao poder. Eles têm uma política muito bem traçada, né? Quem acredita que a burguesia vai abandonar a política neoliberal, que é a política das privatizações, da entrega do país, de matar o povo de fome, etc. e tal, está completamente equivocado. Então, eu acho que o Lula perde tempo nessas negociações, porque isso daí não vai para lugar nenhum, né? Você levantou a hipótese que o pessoal faz uma aliança, mas vai trair. Isso aí é óbvio, né? A aliança com a burguesia sempre é em favor da burguesia. Mas nesse caso aqui, nem vai se concretizar nenhuma aliança. Não tá colocado isso daí. Quem seriam os setores importantes da burguesia que estariam interessados aí em apoiar o Lula? Não tem. Então, eu acho que o Lula está indo por um caminho, não sei qual que é também a dimensão que ele dá para isso daí, mas desse mato aí não sai nada, viu? Eu não vejo nenhuma possibilidade. A única coisa que pode acontecer é que setores muito minoritários, ou seja, setores que não agregam nada em termos de peso político, se agarrem aí à candidatura do Lula para servir como um cavalo de Troia dentro dessa candidatura. O Michel Temer, uma coisa estilo Michel Temer, né? Eu vou entrar aí para comer por dentro, para sabotar a sua iniciativa. Eu, sinceramente, eu acho uma coisa equivocada. E depois tem outra coisa que é o seguinte, né? Eu acho que o Lula, os companheiros do PT deveriam considerar. O país, ele está polarizado porque tanto pela esquerda como pela direita, o povo, a maioria do país, rejeita justamente esses políticos. Os que apoiam o Bolsonaro não querem saber de PSDB, de FHC, nada. E os que apoiam o Lula também não querem saber desse pessoal. Quer dizer, a situação política ela gira em torno da rejeição a essas pessoas. E aí o Lula se colocou aí como tarefa, aí sim, não sei qual é a dimensão que ele dá a isso daí, procurar esse pessoal. Quer dizer, o setor mais rejeitado da população, um setor que não consegue lançar um candidato próprio.
Qual que é o sentido dessa política? Eu não entendo isso daí. Parece uma coisa assim meio viciada, né? Nós vamos por aí, vamos conversar com todo mundo, vamos conciliar, mas tudo bem que a pessoa tenha um espírito de conciliação, mas nesse momento, qual é o aspecto prático, concreto dessa conciliação? Eu, sinceramente, não consigo ver. Em outros momentos, você pode falar, bom, se você conciliar aqui, você vai obter isso e aquilo e aquele outro. Mas agora, a coisa não dá para isso daí. Já, por outro lado, né, você vê, nós tivemos aí a eleição chilena, que muita gente está achando uma grande maravilha, porque não sabe o que está por trás da coisa. Mas tem um ponto positivo que a gente deve destacar, que é o seguinte: a votação no Chile foi uma votação esmagadoramente à esquerda. Esmagadoramente à esquerda. Foi uma votação poderosa para a esquerda. Tanto que, entre a esquerda tradicional, a esquerda mais um pouquinho esquerdista e grupos independentes que parecem para o povo de ser de esquerda, não sei, né? Eles conseguiram 2/3 dos 155 delegados. Num sistema eleitoral super viciado, um número pequeniníssimo de deputados, 155, né? Que já foi estabelecido para poder manipular a Constituinte e tudo mais. A votação foi avassaladora. Esse é um sinal para o Brasil. A votação brasileira tende a ser à esquerda também. Da mesma maneira que no Chile. Agora, se o PT, né, o Lula, começasse a pegar a esses candidatos de direita, essa votação à esquerda ela vai acabar na mão do Bolsonaro, por incrível que pareça. Porque ela não é uma votação ideológica, que o pessoal quer alguma coisa ideológica, é uma votação contra o sistema dominante, né? Esse é o sentido da votação no Chile. O pessoal olhou e falou, quem que é contra, né, o governo, o regime, o Pinheira, todo o pinochetismo tradicional, votou contra, né? Uma votação poderosa à esquerda. No Brasil, se não houver um movimento, né, para desenvolver isso daí, essa votação dos revoltados, dos indignados, etc. e tal, numa posição de esquerda, vai parar na mão do Bolsonaro. E por isso a política correta seria tomar o máximo de distância possível dos partidos tradicionais, não ser confundidos com eles em nenhuma hipótese. Né? Por exemplo, o pessoal não deveria, né? Eu acho grotesco isso daí, não sei qual a sua opinião, o pessoal fica aí lamentando a morte do Bruno Covas. Eu acho grotesco esse negócio. Eu acho absolutamente grotesco. Inclusive, escrevi isso no meu Facebook, levei muita porrada da esquerda Namastê, dizendo que eu comparo, você está fazendo igual os bolsonaristas. Eu falei assim, mas o cara era um bosta, o cara era um merda. É claro que a questão pessoal, um sujeito morre jovem, deixa um filho de 15 anos, é uma questão triste, mas daí a santificá-lo, Rui, daí a dizer que era um grande, que deixa um legado. Eu vi gente da esquerda isso, deixa um legado para quem? Um legado de quê? O sujeito que botava paralelepípedo para mendigo não dormir debaixo de viaduto. É o legado. Esse é o legado. E o legado dele é esse vice-prefeito, esse é o legado do MDB, acusado de espancar a mulher e metido em falcatrua. É esse que é o legado do Bruno Covas. Desculpa. Não, é isso mesmo. Eu acho que o pessoal tem que se separar disso daí. Tem que, como se diz aí, desapegar. Não é possível. Eu acho que é um desastre como estratégia política, na minha opinião. Tinha que se mostrar como independente, não como representante dessa gente. A esquerda quer se mostrar assim, que eles são os verdadeiros representantes do Fernando Henrique Cardoso, do Bruno Covas, e não sei, esse pessoal, ninguém gosta deles. Ninguém. A crise política está centrada, está focalizada nessa gente.
No mundo todo, não é só no Brasil. No mundo todo. E quem ficar agarrado com eles vai afundar junto com eles. E aí vai ganhar a extrema-direita, que é o que está acontecendo também no mundo inteiro, em toda a Europa, nos Estados Unidos. Né? Recentemente, o Podemos, o chefe do Podemos, Pablo Iglesias, abandonou a política. Porque o resultado do partido dele, depois que ele fez a aliança com o Partido Socialista, o partido dele afundou. Tem que interpretar esse tipo de acontecimento. Nós vamos reproduzir isso aqui agora, porque o Partido Socialista espanhol, ele não é exatamente o PSDB, mas não fica muito longe do PSDB. É parte do sistema. E afundou. E quem cresce na Espanha é a extrema-direita. O pessoal, eu acho que os estrategistas aí do PT estão muito confusos. Rui, eu estou vendo aqui um comentário, vou até botar aqui, que já é uma coisa que falam comigo de vez em quando eu critico essa estratégia de aproximação com o Centrão, por exemplo. Gente, o Lula sabe o que faz, está subindo as pesquisas de intenção de votos. Eu queria te perguntar uma coisa, você acha que tem alguma relação a posição do Lula nas pesquisas hoje com essa estratégia de conciliação com a direita brasileira? Absolutamente. Esse comentário aqui ele é um comentário equivocado. O Lula sobe nas pesquisas porque justamente a população acha que ele é contra tudo isso que está aí. Que ele é o candidato do contra, do não. Né? Se você chegar e falar o Lula é o candidato do FHC, ele perde voto. O Lula é o candidato do Bruno Covas, ele perde voto. Ele não está subindo porque ele foi lá conversar com o PP, com o PSD, com o DEM, com o Rodrigo Maia. De jeito nenhum. Rodrigo Maia, a situação dele é tão ruim que ele não conseguiu nem eleger o presidente da Câmara. Esse pessoal é totalmente desprestigiado. O Lula, sim, sobe na pesquisa, mas não porque ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso ele sobe nas pesquisas apesar disso. E justamente porque a população não sabe o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, ou não dá importância também. Lula se reuniu com o Rodrigo Maia. A população está vendo, está achando alguma coisa? Não. É que o Lula é o candidato do protesto popular. Então tem que levar em consideração isso daí. O Lula sabe o que faz. O Lula é um político experiente, é uma pessoa aguda na política, sempre achei isso daí, né? Apesar de muitas vezes não concordar com a política dele, ter divergências, inclusive, bastante profundas, mas que ele saiba sempre o que ele está fazendo não é fato, não. Veja que o governo do PT desmoronou diante do ataque da direita. Se o pessoal do PT e o próprio Lula tivesse assim tanta clarividência política, não teria sido esse desmoronamento, que foi um desmoronamento meio humilhante, meio lamentável, né? Logicamente que nós nos opusemos à direita, defendemos a permanência do governo da Dilma Rousseff, mas não dava para não ver que aquilo lá estava, né? O pessoal não se defendia, o pessoal não contra-atacava, nem nada. Então não vamos atribuir ao PT tanta clarividência, assim que eles cometeram erros muito grandes no último período. Muito grandes mesmo. Você acha que esse fenômeno eleitoral que teve agora no Chile traz um alento para as esquerdas na América Latina? Você acha que é um tipo de fenômeno que tem alguma chance de se repetir no Brasil em algum momento, Rui? O Chile tem dois aspectos, né? Um aspecto é isso que eu falei da votação, que traz um grande alento nesse caso, sem dúvida nenhuma. Agora, tem um outro lado da coisa, que é o seguinte, que isso também eu acho que o pessoal tem que prestar atenção. A esquerda chilena fez um acordo com a direita para convocar a Constituinte. E nesse acordo está previsto que para você aprovar qualquer coisa na Constituinte,
você precisa de mais de 2/3 dos votos. Com 25% dos votos, não, com 1/4 dos votos, você tem poder de veto na Constituinte. Quer dizer, é difícil de aprovar alguma coisa aí. Mas a direita, parece que a direita não conseguiu nem esse coeficiente, né? Assim, acabou sendo um bom negócio para a esquerda essa negociação, porque juntando os independentes com a esquerda e tal, a direita em si não chegou a ter, não consegue ter esse poder de veto, não é isso? O quadro é o seguinte, deixa eu pegar aqui que eu tenho esse quadro numérico. Porque, assim, essa questão do Chile, eu acho que foi surpreendente, inclusive dentro da política chilena. Agora, Rui, enquanto isso, você podia dar um esclarecimento para a gente, a coisa que eu queria conversar contigo? Pois não. Exatamente como funciona essa coisa de parlamentares independentes. Lá teve um grande número de parlamentares eleitos de forma independente. E eu fico sempre com um pouco o pé atrás, né? Porque essa coisa de independência, você não ter vínculo com partido político nenhum, se não é uma arapuca, né? Se não é uma bomba de efeito retardado que vai explodir mais lá na frente, quando esses independentes mudarem de lado sem nenhum vínculo, sem nenhuma obrigação partidária. Você sabe exatamente como é que funciona isso? E se isso seria uma boa fórmula para o Brasil? São candidatos sem partido, né? É a maior bancada, 48 cadeiras de 155. É uma caixa preta, essa que é a realidade. Porque não são pessoas que têm uma tradição na política chilena, né? E a gente conhece como é que funciona a coisa no parlamento. Você vai lá e o pessoal acaba seduzido, oferecem 1001 coisas, né? O poder corruptivo da política burguesa é muito grande. Então, você tem 48 cadeiras onde é uma caixa preta, é uma coisa misteriosa. Outra coisa também que é muito indefinida são os 17 deputados dos povos indígenas. Quando você vê povos indígenas, parece muito bonito, né? Você fala, são os povos indígenas. Mas povo indígena também é uma caixa preta. Quem são as pessoas? De onde é que elas vieram, né? Quem é que elas representam e tudo mais. Isso daí não fica muito claro. Então, não está claro, porque a direita tem 37 votos, os independentes têm 48, os indígenas têm 17. É muito voto indefinido. A esquerda, propriamente dita, tem a chamada centro-esquerda, tem 25, onde está o Partido Socialista e mais alguns grupos, e a esquerda, que seria meio que um PSOL brasileiro, tem 28 votos. Quer dizer, eles têm 53 votos de 155. É um quadro bastante indefinido, né? E ainda tem esse problema do poder de veto, que facilita a manipulação. Eu acho que a direita vai trabalhar para criar aí uma base, né, com esse pessoal, que é para conseguir aí impor esse poder de veto. O acordo que a esquerda fez foi um acordo muito desfavorável, muito negativo, muito ruim, né? Eu digo isso pelo seguinte, né? Vamos ver o que acontece na Constituinte chilena, né? Mas existe a grande possibilidade de que a esquerda, tendo supostamente a maioria, não consiga fazer grande coisa e saia como a grande perdedora da Constituinte. É um problema, né? Ou também, pelas limitações políticas da esquerda, faça muito pouca coisa, fique naquela perfumaria, né? As mulheres, os indígenas, etc. e tal, não trate dos problemas da grande maioria da população e a coisa fique toda desmoralizada. Mostra que, você vê, a esquerda fez um acordo antes da eleição que não levou em conta que eles iriam ter uma votação como essa. Se a Constituinte fosse uma Constituinte normal, onde cada pessoa vota e quem tiver a maioria leva, essa Constituinte aí estava para a esquerda, né? Seria um grande acontecimento. Agora, Rui, alguém fez essa pergunta aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Porque, tá. Essa questão dos partidos, enfim, dos candidatos independentes, você acha assim, que
Porque, na verdade, a gente fala muito, né, costuma dizer aqui no Brasil, a gente usa isso muito, inclusive, como narrativa contra a direita. Quando o sujeito diz que ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é de direita. Quando ele diz que o meu partido é o Brasil, ele é de direita. Quando ele diz que não gosta de política, ele é de direita. E desde o primeiro momento, quando eu vi essa história de candidato independente, me parece muito que ele se enquadra nisso, né? Você acha, por exemplo, que haveria possibilidade no Brasil da gente ter esse tipo de candidato? De alguma maneira, isso poderia nos ajudar no nosso processo eleitoral, ou seria mais uma armadilha que a gente ia se meter se fizesse isso aqui no Brasil, Rui? Aí é que está, né? O voto de candidato, o voto independente, o candidato independente é uma medida democrática, né? Porque ela significa o seguinte, que o cidadão, não fazendo parte da máquina partidária, não sendo um político profissional, o cidadão comum tem direito de ser candidato. Então ele vai lá, se inscreve, ele é candidato. É democrático, né? Assim, em tese, de um ponto de vista geral. Agora, é evidente que, se você levar em consideração as características do regime político, esses candidatos aí, em grande parte, são candidatos muito manipuláveis. Justamente por isso, porque eles não têm partido, eles não têm política, eles não têm ideologia, eles não têm tradição política nenhuma, né? Então são manipuláveis. É uma contradição, né? Isso daí. Eu acho que o cidadão deveria ter o direito de ser candidato, mas, ao mesmo tempo, a gente deveria explicar a importância de um partido político, de um programa político, de uma tradição política. Por exemplo, o cidadão vota no PT, mais ou menos ele sabe o que é o PT. O que o PT fez, etc. e tal. Há ilusões, né? A pessoa não conhece profundamente nem o funcionamento do parlamento, nem o funcionamento dos partidos, evidentemente. Mas não há dúvida nenhuma que, se você for uma pessoa de esquerda, você vai votar no PT, no PSOL, nos partidos de esquerda. Você não vai votar no Bolsonaro, em geral. Você tem essa definição. Agora, o candidato independente, ninguém sabe. O candidato independente, ele tende a ser um candidato meio circense, né? Por exemplo, uma das pessoas que foi eleita aí, né, como independente no Chile, eu li num jornal, acho que foi no próprio jornal El Mercurio do Chile. Ela é uma mulher e ela se destacou porque ela ia nas manifestações públicas, essas manifestações que aconteceram, vestida de Pikachu. Como é que chama aquele palhaço que tem aqui, que se elegeu? Tiririca. Tiririca, é um tiririca da vida, né? Da esquerda, das manifestações, né? Aqui teve os caras que iam de Batman, né? Ele tentou ser eleito, não conseguiu, coitado, mas tinha um palhaço que ia de Batman nas manifestações. Tia Pikachu. Você não sabe quem que são essas pessoas, né? O cidadão foi de Batman lá. Parece que depois o Batman se revelou ser um direitista, né? Sim, extrema-direita, bolsonarista. Então, você vê, ele estava na manifestação lá, no meio do pessoal de esquerda e tudo mais. É uma caixa preta, ninguém sabe, né? Esses 48 votos aí, dependendo de como forem os candidatos, isso daí vai ser um show de corrupção política. Ô, Rui, eu queria que você fizesse uma análise para a gente do ponto de vista da questão militar. O que é a presença do general Eduardo Pazuello nessa CPI? Assim, um sujeito que foi lá e que mentiu descaradamente. Enfim. Eu tenho a impressão de que o Exército, da maneira como ele está hoje, com essa geração de generais, ele perdeu, inclusive, a preocupação em relação à própria imagem. Você não tem essa impressão também, Rui? Acho que não, porque eles intimidaram a CPI, né? Para não desgastar o Exército. Todo mundo sabe, os militares, eles têm claro que, ao assumir postos no governo, eles se expõem, né, ao julgamento público de uma maneira muito mais profunda do que normal, se eles ficassem aí nas suas funções profissionais. Eles decidiram assumir esse risco.
Quando colocaram o Pazuello na saúde, eles decidiram assumir o risco. Era um ministério explosivo, esse é um ministério onde você não fica tranquilo. Eu acho que eles têm consciência dos problemas, mas eles, para exercer o poder político, que eles estão efetivamente exercendo, eles estão dispostos a correr o risco. Agora, eles intimidaram a CPI, né? Os militares deram vários recados aí, inclusive o tratamento do Pazuello é como você falou, né? O cidadão mentiu lá na cara dura. Como é que é possível que numa CPI não apareça alguém, hoje em dia, né? Hoje em dia, e coloca lá e fala, não, espera um pouquinho, ministro, quero colocar um vídeo aqui. Daí põe o vídeo do Pazuello lá falando a favor da cloroquina. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ninguém fez isso daí. Será que o pessoal não sabe que pode fazer isso daí? Será que o pessoal é tão bobo? Ninguém é tão bobo assim, né? Menos ainda essas raposas felpudas que estão na CPI. É que ninguém quis fazer. Ou não teve coragem de fazer, né, Rui? Não teve coragem. Foi chantageada. É capaz que os militares ligaram lá para o Renan Calheiros e falaram, olha lá o que você vai fazer, hein? Basta isso, né? Não é difícil, não. Bom, eles não controlaram o STF, os militares? Na base da intimação? Sim, na base de um Twitter. De um tweet. Na base de um tweet. Deve ter tido uma troca de telefonemas ali também, né? Mas o tweet é aquela história. É o famoso oi sumido, né? Se o general mandou para o WhatsApp do Renan Calheiros assim, oi sumido, ele já se cagaçou todo, né? Já, totalmente. Não tem político burguês que enfrenta os militares. Nunca vi, pelo menos, até hoje. E não serão estes que estão aí agora, né, Rui? Não serão essas figuras. Olha só, deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu só pedir aqui a nossa audiência algumas contribuições, eu volto já com superchats para você, Rui, só um minutinho. Gente, olha só, nós estamos sofrendo aqui por causa da CPI. Aliás, eu tenho falado de CPI da pandemia, porque você sabe que o YouTube está partindo para cima da gente também, porque a gente botou o nome de CPI do genocídio, né? Então, assim, até isso o YouTube está vindo para cima da gente. Então, eu estou chamando aqui, né, humildemente, de CPI da pandemia, que investiga o genocídio provocado pelo governo Bolsonaro em relação ao combate ao novo coronavírus. Nós estamos sendo prejudicados pela CPI, prejudicados no sentido operacional, digamos assim, porque muito da nossa audiência tem migrado logo pela manhã para ouvir lá o general Pazuello, o Ernesto Araújo, enfim, as pessoas que estão sendo convocadas. E eu entendo, claro, o interesse, eu também estou muito interessado com tudo que eles dizem. Então, assim, mais do que nunca, num momento como esse, é fundamental que a gente tenha, com a audiência que nós temos agora, por exemplo, audiência de 1.500 pessoas nos vendo ao vivo. Naturalmente, numa quinta-feira com o Rui Costa Pimenta, é uma audiência baixa. Eu já sei, porque tem gente migrando já para ver se a CPI, se as pessoas já estão ligadas na TV Senado, ou daqui a pouco vem para o DCM, mas ficam no nosso link da CPI. Então, mais do que nunca, a gente precisa da ajuda de vocês. Mesmo com a audiência mais baixa, a gente continua precisando dos recursos e do apoio de vocês de qualquer maneira, Então, eu peço muito que vocês tenham a consciência de que a gente precisa de muitos superchats, de muitos super stickers. Eu estou vendo que as pessoas estão usando muito menos os super stickers. Super sticker é uma ação solidária de contribuição aqui com o DCM, que é bem baratinha. Se muita gente usar, né, muita ajuda a gente vai ter. A mesma coisa os superchats. Estamos aqui, tem muitas questões que estão sendo levantadas na minha conversa aqui com o Rui. Tem muita gente. Eu gosto dessa conversa com o Rui Costa na quinta-feira, porque a gente coloca um pouco a audiência, o chat, numa zona de desconforto. Porque necessariamente a gente faz críticas ao PT, a gente não fica incensando o Lula como se ele fosse um semideus, embora sejamos todos admiradores do Lula, eu particularmente sou um admirador do Lula e um eleitor do PT histórico, mas eu me recuso a fazer parte dessa catedral lulista, da mesma forma como me recuso. Não, Lula lindão não, né, Sara Góes? Isso obviamente não está em discussão.
O Lula é lindão. Mas a questão é o seguinte, se o lindão está fazendo as coisas certas o tempo todo. Claro que não. Eu, por exemplo, acho que essa discussão, depois até perguntar para o Rui, ele ter entrado nessa briga com o Ciro Gomes foi uma tolice. O Ciro está chamando ele para briga. O único trunfo que o Ciro tem é chamar o Lula para briga. E o Lula caiu nessa história ontem, né? Respondeu, ignora o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um ator, um canastrão, um ator de quinta categoria, que está tentando chamar o Lula para briga para ter visibilidade, claro. Aí disse, chama para o Lula em qualquer lugar, escolha suas armas, o horário, a hora, o local. Porra, o Lula tem que ignorar solenemente essa figura. Essa figura se tornou uma figura patética. Mas não, foi lá e deu resposta. Pô, o cara cresceu nas redes, estão pedindo agora o duelo Ciro e Lula. Quando vai ser? Que hora vai ser? O Lula vai destruir o Ciro. Olha, deixa eu te fazer um debate entre o Lula e Ciro. O perdedor sempre será o Lula. Não importa o que ele diga, o que ele faça, não importa o quanto o Lula seja muito melhor do que o Ciro. Porque só aceitar participar de um debate como esse, o Lula já perdeu, já é a vitória do Ciro. Porque ele não está indo para discutir argumentos. Ele está indo para insultar o Lula, para fortalecer a narrativa antipetista na qual ele se meteu. Então, assim, se cometem erros na política. O outro está dizendo assim, o Leandro e o Rui tem 0,001% de votos. Eu confesso que eu não tenho nem isso. Quem teve votos aqui foi o Rui, o PCO. Agora, se você achar que só pode fazer críticas ao PT, ao Lula, ou a quem quer que seja, quem tem voto, assim, que mundo vocês estão vivendo, gente? Sai da Disney. Aqui não é a Disney, não, cara. Aqui é o Brasil, aqui o pau come. Aqui tem que ter gente fazendo crítica dentro da esquerda também. Porque senão a gente não vai para lugar nenhum. E essa trincheira nossa aqui de resistência, ela precisa muito, até para ter essas polêmicas, essas discussões. Nós somos um chat muito dinâmico, a nossa relação aqui de comunidade é muito dinâmica, é muito parecida às vezes com uma família. A gente quebra o pau mesmo, não tem nenhum problema quebrar o pau. Mas a gente tem que manter isso aqui aberto. A gente tem que manter isso aqui de pé. Então, eu repetindo, a gente tem uma meta muito sigela de 5 membros. 5 membros por live. Ontem, eu tive que ficar aqui com a Sara Góes, fazendo serão, para poder conseguirmos, no final de contas, 6 membros. Mas, assim, ao longo das discussões, a gente tinha tido 2 ou 3 membros. Então, está muito difícil para a gente, muito difícil. E no momento que a gente já passou de 6 mil, mais de 6 mil membros, estamos chegando, né, a gente ultrapassou esse cabo de tormenta, saímos e já estamos rumo aos 10 mil membros, que é a nossa meta até o final do ano. Mas a gente precisa de membros. Então, por favor, tem aqui o nosso cardápio de membros. Aqui, você pode se tornar membro básico por R$ 2,99 por mês. Todo mundo que está aqui agora no chat, eu duvido, todo mundo não tenha R$ 2,99 por mês para se tornar membro do DCM. Por mês! Eu falo assim, fulano, vai ali no supermercado e compra uma caixa de fósforo por mês para me ajudar. Eu só quero isso, que você vá uma vez por mês no supermercado e compre uma caixa de fósforos. Pronto. É essa ajuda que eu peço para você. É exatamente isso aqui. Eu acho que é fácil se tornar membro, não tem nenhum problema se tornar membro. Quem tem costume de estar aqui no chat sabe que é fácil se tornar membro. Então vai lá, a gente precisa ganhar isso em volume. Tem muitos outros valores de membros, né? Tem até o membro diamante, que é R$ 99,99 por mês, R$ 100 por mês. É caro. Mas tem gente que pode. Quem pode nos ajudar, a gente, por favor, sejam muito bem-vindos. Quem se torna membro diamante, além de tudo, ganha uma camiseta do DCM, ganha uma caneca do DCM, chega pelo correio, bonitinho para você, né, esfregar na cara dos seus parentes bolsonaristas. Você participa do nosso WhatsApp, conversa com todos os trabalhadores e trabalhadoras do DCM, você conversa com jornalistas, com moderadores, com historiadores, com os nossos convidados que são membros diamante, como o Cacai, o Pedro Serrano, o Lênio Streck, o Bem-vindo Sequeira, o André Constantini. E assim, a gente participa, todo mundo junto.
mas a gente continua precisando. Lembre-se o seguinte, o YouTube agora, além de tudo, está tirando dinheiro dos sites. Ele deu um tombo aqui no DCM, em outros sites da mídia independente, cobrando direito autoral pela transmissão da CPI da pandemia. Tirou quase R$30 mil aqui do DCM. Isso é outra coisa que eu queria conversar com o Rui, depois falar com o João Pimenta também, que é outro ato de censura maluco. A partir de demandas da TV Bandeirantes, da TV Record, os caras estão cobrando, tiraram dinheiro dos sites, tiraram aqui do DCM, tiraram dinheiro alegando cobrança de direitos autorais da transmissão da TV Senado, que é uma TV pública. Qualquer cidadão pode pegar o link da TV Senado, colocar nas suas redes sociais e transmitir. É público. Mas como isso aqui é uma terra de ninguém, quando você leva um tombo do YouTube, você não tem gerente para reclamar. Você não sabe aonde você vai reclamar, porque não tem regulamentação nenhuma. Esses caras trabalham na estação espacial. Não tem regulamentação, não tem jurisdição, não tem nada. Você fica enlouquecido para saber, tentando falar com alguém que não seja uma máquina de inteligência artificial. Para falar, vem cá, vocês estão errados. É nessa luta que a gente está. E essa luta vai se tornar cada vez mais aguda com a proximidade das eleições de 2022. A censura desses monopólios de redes sociais em relação aos sites de esquerda, essa era das censuras de massa, que é um livro escrito pelo Rui Costa Pimenta e o João Pimenta. Aliás, quem não leu deveria ler, depois até pedi para ele fazer uma propaganda melhor do livro, para saber onde pode comprar. Essa censura, essa era da censura de massa, ela é uma coisa absurda, uma coisa que toca a todos nós, e que se a gente não bolar uma estratégia agora em relação a isso, nós vamos ficar prisioneiros para sempre. Porque esses caras, o interesse deles é o capitalismo, é o mercado, é a direita. Eles deixam a gente atuar aqui meio como uma concessão, mas estão cada vez mais apertando, esse parafuso para não deixar a gente falar. E a gente só consegue combater isso hoje com a ajuda de vocês. Então, todos que estão se tornando membros agora, estão me ouvindo, muito obrigado. Mandem superchats, a gente vai chamar agora o Rui Costa Pimenta. Quem quiser fazer perguntas para ele, por favor, faça pelo superchat. Tem superchat de R$2. Tem de R$5, tem super stickers baratinhos. Se você quiser dar uma super contribuição, ela é, claro, muito bem-vinda, e se tornem membros. E se você olhou agora para a sua tela e viu que você não está inscrito no nosso canal, faça esse favor, faça essa deferência e coloque aí para a gente, dá uma clicadinha, pega o seu mouse, dá uma clicadinha, se inscreva, que já ajuda um bocado para a gente, dá um like também na nossa transmissão, porque a gente está aqui todo dia nessa trincheira, trabalhando para vocês, trazendo informações de qualidade e trazendo convidados do naipe, da categoria, da inteligência do Rui Costa Pimenta para comentar conosco as coisas do nosso país. Então, Saragóis, onde quer que você esteja, por favor, apareça e dê o ar da sua graça. Muito bom dia, Saragóis. Bom dia. A Natália está aí do lado ou não? Tá, ela por enquanto não fez nada. A Natália, para quem não sabe, é a gata flatulenta de Saragóis, que às vezes eu achei que ela tinha caído no chão esses dias, na verdade não. Ela fugiu, a gata soltou um aqui do lado, ela foi pular para o outro lado e caiu da cadeira, foi parar lá no chão, perto daquela outra gata lá, que é a Pané. E o povo acha que eu estou emocionada às vezes, porque eu estou assim, ó. Mas sabe o que é? Eu acho que você está comprando ração de baixa qualidade, viu? Não adianta economizar na ração, Sara. Isso foi um drama na minha vida, Leandro. Gastei R$150 numa ração prêmio. Essa gata não chegou perto. Eu tive que comprar raçãozinha baratinha, porque ela se recusa a comer ração boa. Saragóis, apareceu aqui agora, cadê? Caixa alta, olha aqui, ó. Isso é verdade? Isso é uma acusação grave. Como diria o Renan, pergunta objetiva. Objetiva. Eu me tornei nem você não lê nada que eu te pergunto, que é melhor botar 50, tu lê e pagar 50 todo mês. Saragóis, uma pergunta objetiva. Isso é verdade? Não sei. Tá igual para Pazuello, não vi. Não sei. É preciso analisar isso. Tem que analisar. Tem que analisar a partir da conjuntura, do contexto da época em que foi decidido. É isso aí. Meu Deus. Eu vou colocar o Rui aqui na tela. Bota aí o Rui. Fizeram um comentário muito engraçado. Bom dia, Rui. Bom dia.
O Rui tem um super fã aqui, que é o Fred Dreyfus, né? Que toda quinta-feira tá aqui criticando o Rui de forma muito educada, mas ele nunca falha, assim. Sim, é o caso Dreyfus aqui, é o nosso caso Dreyfus, Rui. E é muito engraçado, porque assim, hoje eu já cheguei perguntando, cadê ele? Porque o Rui chegou e ele não chegou. Ele estava falando assim, o DCM pode não ser uma catedral lulista, mas é uma catedral ruizística. Antes fosse. Antes fosse. Achei sensacional isso. Leandro, Rui, eu vou ler todos os superchats, eu queria só comentar uma coisa aqui antes, o pessoal fica falando, mas o Pix é melhor, por que vocês não fazem um plano de assinatura pelo Pix? Gente, isso leva um tempo. E a gente não pode romper completamente com o YouTube, estando dentro do YouTube, né? Porque senão a gente murcha o canal aqui. Então, eu peço paciência de vocês, a gente tem esse Pix aí que está em cima da cabeça do Leandro, mas a gente, infelizmente, ainda depende do YouTube, né? Então, tem um pouquinho de paciência com a gente, tá? O Luiz Alberto Benevides fala assim, bons dias com VPN. VPN é uma coisa linda. Eu fui perguntar para ele o que de acho que é VPN. É uma parada que você é como se ele emulasse uma moeda diferente ou um ambiente virtual diferente. Então, ele está na Europa e ele consegue mandar superchat em real. Não faça isso. Não faça isso. Você enlouqueceu, rapaz? Não precisa emular nada, não. Pode mandar em euros. Que conversa maluca é essa, gente? Gente, não prestem atenção. Atenção quem está na Europa. Não prestem atenção nesse doido, não. Podem mandar em euro, tá tudo bem. A gente faz a conversão aqui, não tem nenhum problema. Que bobagem é essa? O Justino está perguntando se a gente só lê superchat. Não, a gente prioriza os superchats, mas tem, inclusive, mensagens aqui comuns que eu vou ler. O Olair Severo de Oliveira fala assim, eu aposto 5 escorpiões que o Vazuelo Vagal não vai aparecer hoje. Vazou a fralda. Pois é, hoje ele continua, a gente vai retransmitir nesse mesmo link. E aí a Capitã Cloroquina vai para terça que vem, Leandro. Ah, tá bom. O Jurandir Júnior fala assim, e sobre a edição do primeiro webinário, Força DCM, aí o Leandro já respondeu, né? A Cida Silva manda um superchat só para dizer que a gente é lindo, dá bom dia, e aí diz que está em Belo Horizonte, aí depois ela manda uma perinha, vou mostrar tudo no final. O Luiz Alberto Benevides manda um superchat através do VPN, né, que agora é em real, falando que o mais legal é que a perinha custa R$2. R$2. A Sol Passos fala assim, o Kiko foi para a praia, mas ao invés de tomar caipirinha na areia, ele está trancado em casa comendo fundi de chocolate, Leandro. É paulista curtindo praia, né? É assim. Comendo cuscuz paulista. Com azeite. O Biratã Braga pinga aqui sem dizer nada, a gente agradece. A Margot Oliveira fala o seguinte, acho que precisamos fazer o dever de casa dos senadores da CPI. Precisamos pedir aos cientistas que elaborem, formulem as perguntas para tornar a CPI mais proativa. Fica a dica. A Sandra Teixeira da Silva fala assim, já participei de várias comissões de sindicância muito mais organizadas do que essa CPI. A Cibele Melo fala, a esquerda despreparada intencionalmente. O senador Humberto dá sono de tanta preguiça de inquirir os algozes. A Deusa Monteiro fala, se o Daniel Silveira foi enquadrado pelo que ele falou na internet, por que o presidente e sua corriola não são enquadrados? O Érico Cordeiro fala assim, reverendo Leandro, um beijo no fígado, gostaria de te mandar um exemplar do meu livro, Bangu à Beira-Mar. É um romance histórico, como é que eu faço? Você tem caixa postal? Não, ninguém tem caixa postal desde 1975. Mas eu vou te mandar, eu vou colocar aqui para você, por favor. Eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, Saragóis, o meu e-mail. Ó, blogueiras tem caixa postal, viu, Leandro? Eu estou de sacanagem, porque eu nem sabia que existia caixa postal ainda. Quem é que usa caixa postal, gente? Olha só, botei aqui o meu e-mail, ó. Manda, por favor, entre em contato comigo, vai ser um prazer enorme receber o seu livro. E aí você manda um e-mail para mim, que pelo e-mail eu te mando aqui o meu endereço, né? Para você mandar para mim e tal, tá bom? Ou onde eu possa pegar. Mas muito obrigado pela oferta, vai ser um prazer enorme receber o seu livro. O B. Ider Albuquerque fala assim, perdemos o sonho de um país melhor por falta de contra-informação das mídias no mercado. É dever de toda a esquerda apoiar o jornalismo independente. Apoie o DCM. O cara mandou um superchat para pedir superchat. Olha que massa. Massa. A Kátia Landim pinga sem dizer nada, um pingo generoso aqui. Valeu, Kátia. A Cecília Maria fala, disse tudo, Leandro. O Carlos Frederico Cavalcante fala, foi o superchat provocativo, né? Ele fala assim, Rui, 0,1% criticando Lula.
Pois é. Só pode criticar o Lula quem tiver, sei lá, qual é o número de votos? 75% de votos, é isso? Como é que é? Na verdade, só o Bolsonaro pode criticar o Lula dentro dessa lógica. Exatamente. Vamos ouvir o que o Bolsonaro tem a dizer? A Sol Passos fala assim, Rui, você é a favor da delação premiada para colocar assassinos da pandemia na cadeia? O Pedro Fernandes fala, Rui, você acha que guilhotinar a burguesia é um símbolo aplicável à realidade brasileira hoje? A gente tinha aqui a Perinha super fofa, eu estou em dúvida se eu reciclo ou não ela. O Armando Ferraz fala, bom dia, Sara Góes, Leandro Fortes e Rui Costa Pimenta. O PT, voltando ao poder, terá condições e apoio para revogar essas privatizações? Está no projeto de governo? Ele está perguntando se o Lula já mencionou isso também. Armando Ferraz, de Pinheiral, no Rio de Janeiro. O Felipe Souza fala assim, Rui, você não acha que por não termos julgado e condenado os milicos de 64, hoje a gente é obrigado a aturar Pazuello e companhia zombando da nossa cara? Como é que a gente pode reformar as Forças Armadas? A Silvia Lula Amor fala, os movimentos feministas garantiram o crescimento dos protestos no Chile, ganharam o apoio mundial contra o patriarcado castrador, o capitalismo em si. O Adelmo Souza fala assim, Rui, quando falar de partido de esquerda, cite também o PCO. O Daniel Martins fala assim, Rui Leandro, será que tem como o Lula buscar uma ajuda na China, na Rússia, para fuder o bolsomercado? Tem que invadir esse país, o Lula tem que criar uma guerrilha aqui. A Heloísa Teixeira fala, Rui, então não temos saída? É melhor sair do país? Ela está perguntando. O pessoal diz que o Rui é pessimista, né? Aí sempre rola esses momentos. O perfil de Paulista 78 fala assim, pede para o Rui as anotações dele do curso de stalinismo para fazer um livro. Mais pessoas terão acesso ao conteúdo dessa forma. O Adelmo Souza fala, essa live é fundamental. Rui é aquele que diz contra a corrente, você está fazendo bobagem. Lula no pedestal é o pior para o Brasil que a pandemia e o Bolsonaro juntos. Eita! O Luiz Bergosa fala, CPI é circo, sem pão. O perfil Boe oficial, que não é o Pedro Zambarda, fala, o YouTube me desmembrou. Por que o YouTube é tão malvado? O Luiz Pizzolo fala, tem que chamar aqui os senadores de esquerda para se explicarem sobre essa bunda molice na CPI. A Margarida Furtado, José Paixão, Moreira Martins pingaram sem dizer nada, Leandro. E aí, enquanto eu falava, chegou um monte de coisa aqui. Uma de superchat, eu vou tentar recuperar. O Fabiano França fala, Kiko abriu uma comunidade hippie? É verdade, sim. O Kiko, ele decidiu viver da arte dele na praia. Fazendo miçanga. A gente não pode julgar, gente. O Adelmo Souza fala, Leandro, não é antes fosse, o certo é antes cesse. Antes cesse. É muito melhor antes cesse, eu também acho melhor, que nem iogurte, que eu não consigo falar, eu só falo iogurte, e para mim iogurte é muito gostoso. É gostoso de falar. Iogurte, vou tomar um iogurte. Iogurte parece uma coisa que não faz bem. Verdade. O Vitor Hugo Duarte pinga aqui sem dizer nada, mas é um pingo de R$13, alguma coisa me diz que é uma defesa aqui do Lula e do PT. O Carlos Alexandre Rezende fala, parabéns por esse encontro semanal. E aí, gente, eu vou pedir paciência para vocês, porque eu estou tentando recuperar aqui. O Carlos Santos fala, Rui, por que você critica o Lula, mas nunca critica a Dilma? Tinha reparado nisso. O Hamilton Pires fala, bença reverendo Leandro Esperança. Pronto, agora você tem até sobrenome, viu, Leandro? A Shirley Faria Pinto manda um superchat só para dar bom dia para a gente. A Rita Holanda fala, obrigado por não me fazer sentir uma ilha aqui em Miami. Eu amo vocês. E aí manda coraçãozinho. Ele mandou um superchat em dólar, que é a maneira correta. Né? Vamos usar a moeda dos países onde vocês estão. Claro que o pessoal do Japão pode mandar em real, porque não faz muito diferença. Mandar em real, Pronto, eu acho, gente, que eu não puxei nenhum, não pulei nenhum. Se eu tiver pulado, peço desculpa, eu vou tentar recuperar depois. Só uma menção aqui, Leandro. O Carlos Eduardo está dizendo que gosta do café da manhã porque é café com ultraviolence milk. Você dá voz ao ódiozinho que ele guarda no coração dele. Que maravilha, isso é notícia maravilhosa. No coração não, no fígado. Ultraviolence milk é tudo de bom. Vamos lá, Rui Costa, por favor, aquilo que você quiser responder. Vamos lá. A palavra é sua. Eu concordo. O negócio do Humberto Costa e o outro cidadão que falou aí que
é uma bunda molice dos deputados na CPI. Inclusive, eu acho assim, Humberto Costa é um dos senadores aí mais moderados do PT. Né? Eu fiquei um pouco surpreso com a escolha. Ele foi a pessoa que, logo depois do golpe de 2016, ele deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, hein? E falou que tinha que virar a página do golpe, tinha que esquecer esse negócio de golpe e tocar para frente. Né? Quer dizer, esse esquema da CPI ele já estava meio condenado no começo. Né? Eu acho que não adianta ter muita ilusão aí com essa política, porque isso daí não vai... Se o pessoal acredita que a CPI vai dar uma contribuição importante para derrubar o Bolsonaro, só se acontecer alguma coisa excepcional. Se nós queremos derrubar o Bolsonaro, tem que ser movimento de rua, como acontece em outros países. Veja a Colômbia. O pessoal está na rua, troca tiro com a polícia, tudo, e o governo não caiu ainda. Imagina se vai cair no Brasil sem ninguém na rua. Seria um milagre, né? Seria um primeiro milagre da história política do mundo. O Daniel Silveira, é sempre bom lembrar isso daí, né? Mostra que aquilo lá foi uma farsa, foi uma jogadinha assim para a plateia, né? Para divertir a plateia. O pessoal na CPI deita e rola, os militares comemoraram o golpe militar de 1964, não acontece absolutamente nada. Então, por esse motivo, a gente não tem que apoiar essas estrepulias do STF, porque acaba se voltando contra nós. Veja a colocação do próprio Leandro aqui sobre a questão da censura aqui. Não pode falar que é CPI do genocídio. A Rede Bandeirantes entra e pega uma parte da renda do canal, sendo que não tem direito nenhum de fazer. As emissoras grandes, inclusive, elas fazem isso frequentemente. Já aconteceu conosco na Causa Operária TV também. É um golpe no sentido jurídico, né, da coisa que eles praticam aí. A censura tá de vento em popa, né? E quem está sendo censurado, quem que é? Aqueles que protestam contra a situação. Se o pessoal achava que o negócio ia ficar com a extrema-direita só, se enganou redondamente, não tem... É um gravíssimo erro de cálculo e agora nós vamos ter que arcar com o prejuízo. Censura na internet vai de vento em popa, né? É o que nós colocamos no nosso livro, né, que é um aspecto técnico do problema, e eu concordo, vai piorar daqui para a eleição, e vai piorar muito, né, se a eleição se configurar do jeito que está se configurando agora, né? Lula versus um outro candidato da burguesia. Bom, esse negócio de que você não pode criticar o Lula porque você não tem 0,1% do voto dele logicamente que é uma coisa irracional, né? Se fosse assim, o critério da verdade seria o voto, o que é absurdo, né? A pessoa pode ter muito voto e ser totalmente errada. Eu não consigo nem ver qual é a relação. Deixando de lado um pouco esse aspecto mais secundário do problema, eu acho que é importante discutir um pouco o problema da crítica, né, ao Lula, ao PT. A crítica é fundamental. Né? Um companheiro aqui perguntou sobre se o PT vai revogar as privatizações. Né? Eu acho que esse é um bom exemplo do problema que nós temos. O PT não pretende revogar as privatizações. Agora, nós deveríamos deixar isso assim, ou nós deveríamos debater o problema e criar um movimento para que um eventual futuro governo do PT revogue as privatizações? Fica aí colocada a questão. Né? A crítica não é uma crítica pessoal. A crítica é um problema político. Então, os problemas políticos eles têm que ser discutidos. Né? Eu acho que, concordo com quem falou que é um erro gravíssimo colocar o Lula ou qualquer outra pessoa no pedestal, qualquer pessoa. Tudo tem que passar pelo crivo da discussão política e tudo mais. Uma coisa essencial nesse momento é discutir o programa do PT.
uma vez que nós estamos colocando aqui que é preciso apoiar o PT na eleição, isso não quer dizer que nós estamos concordando com tudo que o PT pensa. Não. Precisa discutir, né? O que nós colocamos aqui hoje é uma questão importante para discutir. A política mais correta é procurar esses políticos burgueses, golpistas, que no fundo são todos uns criminosos políticos. Essa é a política mais correta, é a política mais racional? Eu acho que a liderança pública ela tem que estar submetida à pressão da base social, da base política que ela tem. Né? Não vamos abrir mão da crítica de jeito nenhum, pelo contrário. Né? Eu acho, inclusive, o seguinte, se o PT chegar ao governo, ele vai estar submetido à pressão da direita. E a esquerda? E o povo? E os militantes vão pressionar também ou vão deixar que a direita pressione sozinha? Porque a direita vai falar, tem que privatizar, não vamos desfazer privatização da Petrobras e tal. Então, né, qual será a posição do movimento popular? Vai pressionar o governo? Não. Porque o movimento popular tem que pressionar o governo de esquerda. Não há dúvida nenhuma. Seria absurdo, né? Eu acho, inclusive, que um dos efeitos mais negativos dos 4 governos do PT é que a mobilização em torno do governo era nula. O governo fazia coisa errada, muita coisa errada, e não havia protesto, não havia mobilização, não havia nada. Né? Por exemplo, é importante lembrar que o PSOL rompeu com os fundadores do PSOL romperam com o PT a pretexto da reforma da Previdência, que foi uma política totalmente errada, totalmente direitista do governo Lula, no primeiro mandato. Eu acho que eles não deveriam, naquele momento, ter rompido, eles deveriam ter chamado um movimento a pressionar o governo a não fazer a reforma da Previdência. Eles fizeram aí uma manobra parlamentar, tomaram o pretexto, saíram do PT para não arcar com nenhuma responsabilidade, mas também para não travar nenhuma luta. Não, eu acho que tem que travar a luta. Se amanhã o Lula aparece aí e fala assim, vou privatizar o banco tal, tem que ter um movimento contra a privatização. Né? Então, esse negócio de apoiar cegamente candidatos e políticos não faz sentido. A questão da Dilma, de fato, nós criticamos menos a Dilma do que o Lula. Por quê? Porque a Dilma não é um ator de primeiro plano, né, na atual situação. Quem é um ator de primeiro plano é o Lula. Quer dizer, nós podemos criticar qualquer pessoa no PT, dependendo do posicionamento que essas pessoas tenham, evidentemente. Né? Por exemplo, Humberto Costa. Eu critico a atuação dele no Senado, e particularmente na questão da CPI, como critiquei em outras oportunidades. E outras pessoas, desde que eles tenham alguma relevância, não vamos sair por aí criticando a pessoa à toa. Provavelmente a pessoa que levantou isso quer que a gente critique o governo da Dilma, mas isso aí são águas passadas. Precisaria ter uma relevância para você levantar o defunto do túmulo. Né? Por que nós vamos criticar a Dilma nessas condições? Outra coisa, a nossa crítica não é uma crítica de tipo depreciativa. Muita gente se confunde na política. A nossa crítica ela tem um sentido estritamente político. Nós criticamos para mudar. Nós criticamos aquilo que a gente acha que deve ser mudado. Por exemplo, nós fizemos uma dura crítica, fazemos ainda, ao pessoal que não quer sair às ruas e se mobilizar. Mas na medida que chamaram o ato, então aí nós temos a nossa posição muda num certo sentido. Vamos fazer o ato, vamos trabalhar junto. O pessoal decidiu sair à rua. Muito bem, nós aprovamos essa mudança de posição. Quer dizer, não é uma crítica competitiva, né, para deixar a pessoa criticada numa situação delicada. Não se trata disso. Eu digo tudo isso porque eu acho que ter um espírito crítico diante da situação política é fundamental até mesmo dentro do seu próprio partido. Se você é do PT, você deve ter um espírito crítico em relação ao seu partido. A confiança cega nas pessoas é um erro. Confiança tem sempre que ser acompanhada da crítica. Né? Então, precisa levar isso aí em consideração.
Delação premiada. Eu acho que delação premiada é a introdução da bandalheira e da corrupção e até certo ponto do gangsterismo no sistema judiciário. É uma invenção dos norte-americanos, né? E a gente sabe o que significa. Você encosta a faca no pescoço da pessoa e a pessoa se dispõe a entregar o outro. Quando você encosta a faca no pescoço de uma pessoa, ela vai entregar o outro, seja verdade ou não. A Lava Jato mostrou o que é isso daí. É um sistema de coação. O judiciário não pode funcionar sobre a base da coação. O único testemunho que é válido é aquele oferecido voluntariamente. Se não foi oferecido voluntariamente, não é válido. Não poderia ser aceito no sistema judiciário. Eu não posso pegar um revólver, colocar na cabeça de uma pessoa e levar a pessoa para testemunhar. É inaceitável isso daí. E a Lava Jato ameaçou de prender esposa de gente, ameaçou de levar empresas à falência, de tirar todo o dinheiro da pessoa, deixou pessoas presas ali sem motivo nenhum, sem causa jurídica formada, para extrair confissões que depois, inclusive, se revelaram falsas. Né? Então, nós não devemos defender nada disso daí, porque é uma coisa que nós vamos ter que entender. Isso daí é muito importante. Todo tipo de iniquidade, de injustiça, de arbitrariedade se volta contra o lado mais fraco. E quem é o lado mais fraco? É o povo explorado, oprimido. Né? No sistema político vale a seguinte lei universal: a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. O rico, ele escapa de tudo quanto é a armadilha que você colocar para ele. Se algum rico cair na teia da justiça, é por exceção. Agora, o pobre não. O pobre vai de baseada, vai de milhar, de centena de milhar, de milhão para a cadeia. E é esmagado, e é pisoteado e tal. Então, nós não podemos defender senão um sistema de justiça o mais democrático possível. Né? Concordo inteiramente com a questão dos militares de 64, ninguém foi punido, torturaram, mataram, assassinaram, violentaram o regime político, exilaram milhares de pessoas, calaram o país, estabeleceram um reino do terror e não aconteceu nada. A oposição na época, né, que todo mundo tinha maior confiança também nessa oposição, que era o MDB, e uma boa parte da esquerda estava dentro do MDB, levou a fazer esse acordo, que era anistia para todos, anistiou os militares, o que é absurdo, anistiar o regime que está caindo. E, logicamente, que está aí o resultado. Né? Esses militares são todos uns fascistas. Teria que ter aproveitado para desmantelar a máquina criminosa que deu o golpe e exerceu a ditadura de 64. Aí a pessoa pergunta, como reformar isso daí? O exército permanente, ele é sempre uma ameaça política. Desde que ele existe, né? Desde que existem os exércitos permanentes, eles sempre ameaçaram o regime político porque eles são uma força muito poderosa dentro do Estado. Então você não pode ter um exército permanente, né? Da maneira como nós temos. Você precisaria ter aí um exército que fosse um exército de cidadãos, que é o que os democratas da Revolução norte-americana, no princípio, da Revolução Francesa, propunham. Quer dizer, adestrar o povo para o uso das armas, né? Ter exército grande só quando você estiver em guerra, e mesmo assim o exército teria que ser democrático, sem patentes, com eleição dos oficiais. Né? Há uma série de medidas que não é que eu não estou inventando nada, é a lição da história, né? Que mostram como a gente deveria tratar o problema das Forças Armadas. Né? O exército permanente, essa gigantesca máquina burocrática, que nunca ganha uma guerra, mas que sempre faz guerra contra o próprio povo, isso daí é uma coisa absurda. Né? Mesma coisa que a polícia burocrática também. Todo dia, eu, por exemplo, todo dia que eu vou ver o jornal, mataram fulano, mataram Beltrano, mataram mulher grávida com tiro na barriga. A polícia é um escândalo total. E
as fórmulas para transformar esse cachorro hidrófobo, que é a polícia brasileira, num animal sossegado, lá num piquinês, elas são absurdas. Tem que acabar com isso daí. Tem que ter outra estrutura de funcionamento. Isso é uma burocracia que está totalmente voltada contra o povo. Sobre a questão se nós temos saída ou não, nós temos apontado uma saída. É preciso mobilizar a população contra o regime político, contra o Bolsonaro, contra os golpistas, contra a privatização da Eletrobras, por vacina para todo mundo, por um auxílio emergencial de um salário mínimo, um auxílio emergencial de verdade, não essa farsa que está implantada e o povo está morrendo de fome. Então, quer dizer, há muitos motivos para sair à rua. Então, teria que sair à rua. Tem que mobilizar a população. Discurso parlamentar não muda o mundo. Não mudou nunca, nunca, em toda a história da humanidade. Não vai mudar agora. Né? No Brasil, a ditadura caiu não por causa de discursos parlamentares, caiu porque o povo estava na rua. Se o povo não tivesse saído à rua, né, se grupos e pessoas não tivessem tido coragem de afrontar o regime político, ele não cairia. Né? Por exemplo, os estudantes da USP foram os primeiros a sair na rua contra o regime político. Eles saíram, só estudantes da USP, cerca de 5 mil estudantes saíram às ruas na primeira passeata depois de 1968, em 1977. Eles tiveram coragem e eles começaram a mudar o regime. Depois os operários fizeram greve desafiando a lei do regime militar e o regime foi se esfarelando a partir daí. Aí os gloriosos opositores fizeram um acordo para preservar tudo que fosse preservável do regime político. Mas quem operou a mudança do regime militar para o regime seguinte, o regime de 88, foi o povo na rua. E teve muito povo. Para quem não viveu aquela época, vou explicar. Teve muita gente na rua, em muitos momentos, em muita mobilização, enfrentamento com o exército, enfrentamento com a polícia. Né? Teve, em Brasília, por exemplo, muita gente não sabe, teve quase uma insurreição popular. A ditadura teve que colocar a capital federal sob estado de sítio, colocar os tanques na rua, por causa da mobilização popular. Teve mobilização em todas as universidades públicas do país. Né? Teve a campanha das diretas já, que colocou milhões de pessoas nas ruas no país inteiro. Foi assim que o Brasil mudou. Os deputados, na época do MDB, faziam discurso todo dia no Congresso. Isso aí não vira nada. A ditadura, o pessoal da ditadura dormia enquanto eles faziam discurso. E nós estamos vendo a CPI aí. Essa CPI é um tiro na água. É um tiro de pólvora seca. E é um tiro de pólvora seca que não faz tanto barulho, porque o tiro de pólvora seca faz muito barulho, mas não acontece nada. Esse daí é um tiro de pólvora seca daquele revolvinho de espoleta antigo, que as crianças brincavam com ele. Não é nenhum tiro de pólvora seca de revólver de verdade. Então, nós temos que nos convencer disso. É preciso botar o povo na rua. O povo é que vai mudar o país. Massivamente, em amplas mobilizações. E o povo vai mudar o país porque é uma necessidade. O Brasil está numa situação catastrófica. Isso por um lado. Por outro lado, nós estamos vendo que o mundo ele está sofrendo um deslocamento nesse sentido. Veja o que está acontecendo em Israel, veja o que está acontecendo na Colômbia, veja a eleição da Constituinte chilena. Há uma tendência à mobilização popular por todos os lados. Por que o Brasil vai ser diferente? Se até nos Estados Unidos tem mobilização popular. Então, é preciso acabar com as ilusões de que, através de processo na Justiça, de processo no STF, de CPI, de discurso no Congresso, nós vamos mudar a situação do país. Tem que se enfrentar com o regime, com a força real que se opõe a esse regime, que é o quê? A força do povo unificado, mobilizado, que pode mudar totalmente a situação. Ah, bom, é isso. Coisa, a gente ainda tem alguns superchats, não? Temos de Ruma, Leandro. Então, Rui, eu vou, como a gente tem
A gente está entrando agora naquele horário que as pessoas estão migrando para a CPI. Eu vou pedir, então, para a Sara ler os superchats que faltam e eu já peço, então, para você fazer as suas considerações finais e a gente parte para depois ouvir aí o que o Pazuello está falando lá na CPI. Por favor, Sara Góes. O Cauê Oliveira fala assim, parabéns ao Leonardo e ao Rui pelo belíssimo evento. Leonardo sou eu, né? Aí depois ele manda os superchats só para falar assim, foi mal, Leandro, eu curto muito o seu trabalho, eu só errei o nome. Não, mas assim, não se preocupe, erram demais. Por exemplo, tudo que eu peço delivery, seja iFood ou Uber, qualquer coisa, eu ligo para o seu Leonardo. Né? Não sei porque é tão fácil falar Leandro, mas sempre confundem com o cara que morreu, que está vivo. Né? Tá bom, então, mas vamos lá. Mas muito obrigado aí para você pelo elogio. O Luiz Alberto Benevides manda, o do VPN, né, que descobriu o VPN, ele manda um superchat em ienes. Dizendo assim, Leandro, aquela moeda que você adora. Aí manda o superchat. Banzai, ele fala. O Marcelo Fábio Vitor fala assim, parece que o Rui considera ou considerava a Dilma um poste? Ou eu entendi mal? Meu Deus. A Solange Gonçalves Ribeiro fala, Rui sempre assertivo nas suas falas. A Kátia falou aqui no chat que um dos galãs feios estava aqui com a gente no chat. Menina, eu procurei, eu acho que é golpe, viu? Eu procurei e não achei, não. Mas, assim, se eles estiverem assistindo ou estiverem mencionando a gente no canal, que massa, né? E, inclusive, gostaria muito que eles viessem para cá. E aí, Leandro, tem super stickers e membros, mas a gente fala depois da despedida do Rui, né? Tá bom, então. Qual é o seu momento? Enfim, você pode, por favor, responder as últimas perguntas e já fica aqui a minha gratidão, como sempre. Faça suas considerações finais, por favor. É só uma questão, né? Não, eu jamais falaria que a Dilma é um poste. Isso daí é uma intriga, né? E uma calúnia da direita contra os governos do PT. Né? Agora, evidentemente que a Dilma ela não seria eleita presidenta da República sem o poderoso cabo eleitoral que foi o Lula. Né? O Lula é a força motriz eleitoral do PT, não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas eu acho que não, eu acho que não tem esse negócio de poste. É uma pessoa eleita, né? Todo partido tem o seu caudal eleitoral. Agora, nós somos obrigados a dar importância devida, né? Não é um problema de status, mas é um problema político, a cada personagem que a gente encontra na vida política. O Lula é a principal personagem da política nacional nesse momento, não tem comparação, não é com a Dilma, com nenhuma outra pessoa. Né? Ele é uma pessoa muito, muito importante. Então, nós temos que ter esse julgamento diferenciado, mas eu não tenho esse pensamento depreciativo. Eu acho que, inclusive, a gente deve deixar de lado isso daí, é muito comum no bolsonarismo, né? As ofensas pessoais, essas coisas, e a gente deve se concentrar na crítica propriamente política, né, das questões substanciais. Bom, e com isso daí eu me despeço aí. Um abraço ao Leandro e à Sara e a todos, e vamos ver essa CPI aí, vamos sofrer na CPI. Rui, antes de você ir embora, queria que você ficasse só mais um pouquinho, que a Sara vai colocar aqui para a gente ver o vídeo que a gente preparou para publicizar o nosso webinário. Né? O Rui foi uma das estrelas do nosso primeiro webinário, A Esquerda e a Revolução Brasileira, que foi um super sucesso, e a gente está fazendo um segundo webinário, que é sobre a Lava Jato, chama Lava Jato versus Estado de Direito. Chamamos advogados e juristas para falar sobre o tema, e esse webinário vai ser agora nesse sábado, né, às 15 horas, né, vai durar também cerca de 4 horas, como foi o outro, e a gente vai ter palestras importantes com o Cacai, com Lênin Streck, Pedro Serrano, Sara Vivacqua, e, enfim, é um tema que a gente está começando, é um movimento inédito na mídia de começar a reescrever a verdadeira história da Lava Jato e mostrar exatamente o que foi essa operação e qual foi a influência política, nefastamente política dela
no Brasil. Então, Saragossa, por favor, coloca aí o nosso videozinho de propaganda para o Rui ver, eu já me despeço dele. É isso, Rui. Muito obrigado pela sua presença, como sempre, e aguardo você aqui na próxima quinta-feira. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Um abraço. Até quinta. Eu fico aqui com o Saragossa. Saragossa, vamos já ver aí superchats que falam, super sticks, contar os membros, que o tempo urge e o Pazuello já está falando lá na CPI. Putz, agora que eu lembrei que mais uma vez o Rui escapou de mostrar o gato dele, cara. Pois é, o Túncio. Vamos lá, os super stickers aqui. A Karina Valença mandou esse 100 aqui, mandou 100zão pra gente. Mandou 100zão, valeu. Valeu. O Isaías Catelli manda essa peninha reveladora aqui. Por que eu imito, gente? Por que eu faço Sei isso? Lá, a Solange Pereira manda também essa peninha variante. O Macunaí Marcis manda esse sorriso sinistro. Pinto no lixo, né? Essa bolinha sinistra. A Sandra Müller manda a perinha dando legal aqui. O dedo positivo. Muito bom. O Alexandre Araújo Lamantina manda esse unboxing aqui. Recebidinhos, né? Como as blogueiras falam. Os meus recebidinhos. Ah, isso que é unboxing, é? É. Os recebidinhos de hoje, né? Eu acho muito engraçado. A Mary Ugotsky manda a perinha, bate aqui pra gente, a gente agradece. A Fátima Carneiro manda, muito legal esse desenho, são os mais divertidos. É uma líder de torcida, né? É, uma líder de torcida diferentona. Valeu, Fátima, muito bonito. O Luiz Alberto Benevides manda a perinha chapadérrima. Chapadésima, né? E aí fica a dica, Kiko e Marília, é assim que se curte praia, tá? Não é comendo exato. Não, com certeza. Fumando um e tomando sol, né? Exatamente. A Cida Silva manda uma perinha sonsa. A Cida Silva foi a mulher que descobriu as perinhas aqui no YouTube, né? Era tudo só mato, ela descobriu esse recurso aqui. Manda essa perinha sonsa aqui pra gente. E além disso, no final quando o Rui estava finalizando a fala dele, o Sidney de Manfredini manda um superchat, e aí ele mandou uma mensagem aqui no chat falando que ele era membro diamante, e o YouTube simplesmente resolveu mudar a categoria dele. Olha que beleza! Mas esse serviço que ele está fazendo para a gente, o YouTube, né? Que maravilha! Mas a Marília já está aqui no chat, Marília que não está fazendo essa perinha chapada, está aqui no chat, trabalhando, e aí já respondeu ele. Marília, vai para a praia, Marília. A Neide Albuquerque mandou um arco-íris cheio de energia aqui para a gente, um super sticker. E aí, vamos contar os membros? Vamos. Com dados lá dentro. É o Pedro aqui. Vamos lá. Temos membros diamante, tá? O B. Ider Albuquerque renovou a assinatura dele, que inclusive ele até estava falando, quando eu fiz aquele cálculo matemático maravilhoso, que ele, assim como eu e você, Leandro, ele é fã da matemática intuitiva e contra a matemática cartesiana. Adorei. A Lígia Albuquerque de Araújo se tornou membro ouro aqui com a gente hoje. A Cecília Maria se tornou membro. A Donise Meirelles, Marta Silva, que depois renovou para membro diamante. Marta, manda e-mail para maria@dcm.com.br. O Mário Pradal se tornou membro. Marlon Silva e... Foram 7, né? Mas tem uma mensagem de um membro aqui, que é o Irã, que ele fala assim: eu me tornei membro do DCM há poucos dias. A minha contribuição para que continue resistindo ao desmanche do Brasil. Pronto. Muito obrigado, então. Ultrapassamos a nossa meta de 5 membros, fomos para 7. Eu confesso que eu esperava um pouco mais, mas, enfim, estamos em dias muito difíceis. Esses dias da CPI estão lascando com nós aqui no café da manhã, mas não tem problema, por uma boa causa. Eu espero que essa CPI não morra
Eu espero, sinceramente, eu botei muita fé na CPI, mas estou vendo que está muito fraca. Mas eu espero que ela, né, em algum momento, ela retome o fio da história, que sirva de fato para sangrar esse canalha desse Jair Bolsonaro e que a gente possa pavimentar a vitória do presidente Lula, que, aliás, anunciou formalmente a sua candidatura numa entrevista dada, curiosamente, à revista Paris Match, que deve ter sido uma super uma sacanagem com o Ciro Gomes, né? Um dia depois do Ciro ter chamado ele para o debate, ele anuncia a candidatura numa entrevista à Paris Match. Je serai le président de la République. Falou Lula a Paris Match. Sensacional, hein? Que tapa na cara do Lula. Deve ter doído, cara. Deve ter doído. Oh, deve ter doído. Mas, ó, na cidade do Ciro, o cara lançou a candidatura a presidente da República. Muito sacanagem. Eu tenho que dizer que eu me senti pessoalmente vingada, porque o Ciro Gomes, no dia do cuscuz, ele fez um cuscuz. Isso doeu aqui na minha alma. Para mim foi um tapa na cara. Mas botou azeite, não? Não, ele fez direitinho, Leandro. Ah, então tá certo. Pelo menos isso, né? Pois é. Então tá bom, gente. Olha só, muito obrigado a todos e todas que se tornaram membros. Um beijo no fígado maravilhoso para vocês. Vocês são tudo para nós aqui. A quem mandou superchat, a quem mandou super chique, a quem não mandou nada, mas participou aqui tretando sem parar no nosso chat, fazendo críticas, falando, enfim, vocês são maravilhosos. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Antes de ir embora, vejam se estão inscritos no canal, se inscrevam, é muito legal, muito importante para a gente, sobretudo nesses ataques que a gente está sofrendo do YouTube. Dê um like na nossa live e amanhã eu encontro com vocês aqui nesse mesmo horário. Um beijo grande para vocês, um beijo especial para a Sara, mais uma vez. Obrigado por tudo, Sara. Nos vemos amanhã aqui mesmo. Cheiro, pessoal, até amanhã. Lembrando que vocês vão ficar com a retransmissão da Perseu Abramo, não, da CPI. Depois vocês vão ficar com o Cacai de Açúcar no DCM ao meio-dia, no mesmo link, tá? E aí depois tem live das 5, hoje tem Genuíno e Pedro Serrano. Olha que massa. O Pedro está nos ouvindo? O Pedro Zambarda, que você fala? Isso. Acho que não, acho que ele foi se maquiar para o DCM ao meio-dia. Porque ele começa porque para lembrar de falar do webinário no meio-dia, porque um dos nossos palestrantes vai estar no meio-dia, que é o Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai. É sempre bom lembrar da participação do Cacai no nosso webinário, sábado, dia 22, não percam. Vai ser bom demais, gente. Tchau, tchau.